Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, com você que não conhece meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, você já se vinga deles. E agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história de hoje. A aparição na estrada do Milharal. Quando os portais entre nossa dimensão e outra se abrem, os piores pesadelos podem se tornar realidade. Essa história me foi contada por um amigo meu chamado Antônio Catigeró, que chegou de viagem do interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo. Eles estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho e ele partiu naquela direção. Apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto e pernoitarem ali, sendo que ele não atendeu o apelo do amigo. Então partiram e, passando algum tempo já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu louco, pois só se via a frente, as laterais e a traseira. Era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, de um lado e do outro, só se via milharal. O carro começou a falhar e não respondia aos comandos, e então, finalmente, morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. De repente, eles ouviram do lado de fora do carro um tipo de zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal, sendo que, para surpresa de todos eles, avistaram em seguida um ser com a aparência de uma esfinge egípcia, com o corpo dourado de um ser hominídeo e um rosto de esfinge. Estava em pé e flutuando. Esse ser parou em frente do carro e, nesse momento, todos eles já estavam tremendo, tentando ligar o carro e, ao mesmo tempo, paralisado diante daquela imagem extraordinária. O ser virou o seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade, adentrando o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próximas, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto, e as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas
e ninguém sabia o que provocava tal fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado, não é para menos, né, aterrorizados, e evita a todo custo viajar à noite, seja lá para onde for. Hein? Foi postado por Edivan Rosendo. Bem interessante o que eles viram, né? E sem falar dos desaparecimentos de pessoas. Com certeza não é nada desse mundo. O que vocês acham? Vamos para a próxima de hoje? Chico Xavier e os Espíritos do Mar. Numa noite tranquila, Chico Xavier, ao lado de sua amiga Susana, decidiu fazer algo diferente. Eles estavam conversando e ele expressou o desejo de conhecer a famosa praia de Copacabana. Vamos caminhar no calçadão? Ele sugeriu, com aquele brilho no olhar de quem ansiava por algo especial. Susana concordou e os dois partiram de táxi em direção à Avenida Atlântica. Era quase 10 horas da noite e o ar fresco do mar enchia o ambiente com uma calma peculiar. Assim que chegaram e começaram a caminhar pelo calçadão, Chico fixou o olhar no mar, sendo tomado por uma emoção profunda. Com os olhos marejados, ele confidenciou a Susana: "Você não sabe o que estou vendo." Susana, curiosa e respeitosa, apenas aguardou. "Estou vendo os espíritos do mar." Ele continuou descrevendo seres não humanos, mas emanando uma presença espiritual suave e acolhedora. Eles estão na arrebentação das ondas, olhando para nós com ternura. Mas poucas pessoas aqui parecem perceber a presença deles. Enquanto caminhavam, observaram uma mulher que mais adiante se aproximou da areia calmamente. Ela cavou um pequeno buraco e acendeu uma vela, parecendo realizar um ritual de oferenda. Ao fazer sua oração e agradecimento, a mulher se despediu, deixando a sua oferenda acesa. Após a sua partida, Chico e Susana testemunharam algo extraordinário. Ele viu os espíritos do mar se aproximarem da vela, como se estivessem carregando sua luz para o oceano. Era uma dança espiritual, onde os seres do mar absorviam aquela oferenda, levando consigo a intenção e os desejos da mulher, como um elo entre o humano e o divino. Chico ficou emocionado. Aqueles espíritos transmitiam bênçãos e energias de cura à mulher que fizera o pedido, em uma resposta silenciosa e amorosa. Ele compartilhou com Susana que essa experiência era única, embora ele já tivesse presenciado fenômenos espirituais semelhantes em chácaras e fazendas do interior. Ele nunca mesmo havia visto algo assim na praia. Mais tarde, enquanto olhava novamente para o mar, Chico avistou um homem em oração com os olhos fixos nas ondas. De repente, uma caravana de espíritos iluminados surgiu no horizonte, caminhando sobre as águas e se dirigindo ao homem em silêncio reverente. Os espíritos circundaram-no,
como se estivessem colhendo seus pensamentos e preces para então lentamente retornarem ao oceano como uma brisa suave. Chico, absorvido pela grandiosidade daquele momento, refletiu com Susana sobre a simplicidade e a profundidade de observar a natureza sem pressa, apenas permitindo-se estar. Ele percebeu que na serenidade do mar e na liberdade de ser apenas ele, sem rótulos ou expectativas, sua percepção espiritual se expandiu. Naquela noite ele encontrou mais que espíritos do mar. Encontrou a beleza de uma comunhão pura para com o universo. Foi postado por Adriana de Paula no grupo Histórias Assombradas. Gente, que lindo, né? Deixem suas opiniões com respeito. Lembrando que o intuito aqui do canal Angel Black Contos de Terror não é mudar a fé e nem a percepção e nem a religião de ninguém. Eu apenas narro os relatos, descrevo os fatos com todo respeito. Se você não gosta, pode passar reto ou ver outros relatos que te agradem mais, tá? Mas se você gostar desse tipo de desculpem-me, você é muito bem-vindo aqui. Agora vamos para o próximo de hoje. Um doppelganger cão assassino. Parecia um dia comum na vida de Renata, uma mulher solteira de seus 35 anos. Nunca se importou em casar ou ter filhos. Sempre viveu muito bem sozinha e era bem-sucedida. Como companhia, ela tinha apenas um cachorro pastor alemão. Acordou cedo naquela sexta-feira e foi trabalhar. Mas ao chegar em seu apartamento, sentiu uma sensação estranha quando abriu a porta. Parecia que tinha mais alguém ou alguma coisa na casa, além do seu cachorro. Mas não se incomodou com aquilo, sabe? Ignorou. Pegou o cão pela coleira e partiu para caminhar. Chegou rápido, pois lá fora o tempo ameaçava chover. Estava tranquila com seu amigo do lado, mas a sensação de que não estavam sozinhos ainda se fazia presente. Ela tentou ver um filme para tirar aquilo da cabeça e assim o fez. Após isso, já estava mais tranquila. Comeu alguma coisa e resolveu se deitar. Porém, acordou um pouco perturbada pela madrugada, ainda com a sensação de que havia mais alguém ali, além dela e do cachorro. Era uma noite fria e ela havia se coberto bem. Olhou em volta e a seus pés estava apenas o seu fiel companheiro. Ela tomou um gole d'água, resolveu ir ao banheiro e qual não foi sua surpresa e pavor ao encontrar dentro da banheira o seu cachorro totalmente esquartejado. O banheiro estava lavado de sangue. Ela então virou-se sem entender o que estava acontecendo. Foi então que ela ouviu. Aquilo que ela acreditou ser o seu cachorro deitado com ela segundos antes, agora estava de pé com um facão na mão e um olhar medonho. Seus lábios tinham uma espécie de sorriso macabro. Um grito aterrorizante cortou a madrugada. No dia seguinte,
A polícia somente encontrou o seu corpo também esquartejado. Nenhuma explicação natural foi encontrada. O caso foi arquivado até hoje. Guta que partiu, que história, hein, gente? Foi postado por Conto Contado. Eu, hein? E aí, aterrorizados? Uma história bem fora do comum, né? Bom, se fosse comum, não estava sendo contado, né, num canal de história sobrenaturais, pois é bem sobrenatural, não? Um doppelganger de um cão segurando um facão. Eu, hein? Depois dessa, vamos para a próxima de hoje? Aterrorizados, esse próximo aqui, se você for sensível, não recomendo que veja, tá bom? Apaixonado pela morte. O homem que se entregou a um cadáver. Ele sempre teve uma obsessão por corpos, desde jovem. A ideia da morte nunca o assustou, pelo contrário, fascinava-o. Era como se houvesse algo de inatingível e, ao mesmo tempo, sedutor nos cadáveres, credo. Não que ele fosse um psicopata ou algo do tipo, mas sempre buscava uma forma de se conectar com o além. Seu nome era Thomas e ele era um médico legista. Thomas trabalhava há anos no necrotério da cidade, onde os corpos se empilhavam como mercadorias que ninguém mais queria. Ele os examinava com frieza científica. Mas havia algo diferente naquela manhã de inverno. Quando ele entrou na câmara frigorífica, seus olhos caíram sobre um corpo que estava ali desde a noite anterior. Era uma jovem mulher, com pele pálida como um mármore, cabelos negros como a escuridão e uma expressão serena, quase angelical. Mas o que mais chamou a sua atenção foi o olhar dela, ou melhor, o que ele imaginava ser o olhar dela. Apesar de seus olhos estarem fechados, ele sentiu como se ela o estivesse observando. Era uma sensação desconfortante, mas também irresistível. Ele não sabia explicar o que sentia. Durante dias, a jovem mulher foi a única coisa que povoava sua mente. Ele descobriu o seu nome, que era Helena, e ela tinha falecido em um acidente de carro. No entanto, Thomas sentia que ela estava ali por um motivo. Sentia que ela o queria, de alguma maneira. Ela o chamava. Credo em cruz, Ave Maria. Vamos voltar para o relato. Nas noites seguintes, ele começou a visitá-la após o expediente. Primeiramente, apenas a observava através da janela do necrotério, mas logo a tentação foi maior. Ele começou a tocar sua pele fria e delicada. Era como se o toque dela o completasse, como se em meio ao silêncio dos corpos ao redor, ela fosse a única coisa viva naquele lugar. Ele não se sentia mais sozinho.
Thomas sentia uma conexão com Helena que não conseguia explicar. Ele começou a conversar com ela, primeiro sussurrando palavras sem sentido, depois contando a ela como tinha sido seu dia. Curiosamente, ele sentia que ela o ouvia, que de alguma forma ela reagia às suas palavras. Quando o necrotério estava vazio, Thomas tomava medidas extremas. Ele retirava o corpo de Helena da câmara frigorífica e o deitava sobre a mesa de autópsia. Ele passava horas ali, tocando, acariciando seu rosto frio, olhando para aqueles olhos fechados, como se esperasse que ela os abrisse e o visse de novo. O que começou como um simples fascínio se transformou em uma obsessão crescente. Em uma noite, depois de uma troca de olhares longa, na cabeça dele, né? E palavras sussurradas, algo aconteceu. Thomas estava perto demais, sua face quase encostando na face dela, quando uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ele não sabia o que era, mas algo em seu interior o impulsionou a tomar a decisão final. Ele sussurrou: "Eu não posso mais viver sem você." Foi nesse momento que o impossível aconteceu. Um leve movimento nas mãos de Helena. Não um movimento de vida, mas algo mais sutil. Ela não estava viva e ele sabia disso. Mas havia algo que ele não conseguia entender. Como podia sentir ali seu corpo tão real, tão quente? Assustado e ao mesmo tempo em êxtase, Thomas continuou tocando sua amada, acariciando seu rosto, sua pele. De repente, algo grotesco aconteceu. Os olhos de Helena se abriram lentamente, mas não de uma maneira normal. Era um olhar vazio, um olhar sem emoção, como se sua alma já tivesse partido. Ela estava morta, mas a sua pele estava quente ao toque e ele podia sentir o leve movimento de respiração. Ele queria gritar, mas algo o impedia. E foi assim durante os dias seguintes que Thomas e Helena se tornaram inseparáveis. Ele passava horas ao lado dela, conversando, tocando com a ilusão de que ela poderia estar lhe ouvindo. Ele havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar, e o amor por ela se tornara sua única realidade. Porém, como tudo na morte, a ilusão se desfez. Nos dias seguintes, os corpos começaram a apodrecer. Os outros funcionários do necrotério notaram algo estranho. A jovem mulher que Thomas amava estava se desintegrando. Sua pele, antes suave e fria, começou a se deteriorar.
Os ossos antes imaculados começaram a expor-se aos poucos. Thomas, agora obcecado, tentava desesperadamente conservar aquele corpo, mas a realidade era implacável. Finalmente, um dia ele entrou no necrotério e encontrou Helena completamente desfeita. O cheiro insuportável da decomposição invadiu suas narinas. Mas ele, mesmo assim, se aproximou e tocou os seus ossos já expostos. Ele murmurou quase sem forças: "Eu fiz isso por nós." Mas quando ele a tocou, ela desmoronou completamente, deixando apenas vestígios do que um dia foi a mulher que ele amava. A polícia encontrou Thomas depois em estado de delírio. Ele não conseguia mais distinguir a morte da vida. E a única coisa que ele dizia em meio a choros e risos nervoso era: "Ela ainda está aqui. Eu sei que ela está aqui." Esse relato foi postado por Mistérios Macabros no app vizinho, no grupo Casos de Assombração. Apaixonado pela morte. Aterrorizados. Esse aqui foi de amargar, hein? O que vocês acham? Eu acho que ele ficou obcecado, né? Ele começou a ver vida onde não tinha. Ele entrou num estado de delírio, né? Bom, essa é a minha opinião. E vocês, o que acham que aconteceu? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Próximo, o limiar. Sempre fui o esquisito do grupo. Enquanto meus amigos falavam de futebol ou videogame, eu devorava histórias de fantasmas, lendas urbanas e tudo que tivesse um ar de mistério. Passava noites inteiras assistindo filmes de terror, esperando que, quando a luz apagasse, algo, qualquer coisa se manifestasse, mas nada. Nenhum ruído estranho, nenhuma sombra fugaz. Era como se o sobrenatural me ignorasse deliberadamente. Não foi justo. Pessoas que nem acreditavam em fantasmas tinham histórias incríveis. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros no escuro, aparições. Por que não eu? Toda vez que perguntava, eles me davam respostas vagas. Talvez você não esteja no lugar certo, ou talvez não seja a sua hora. Mas eu estava disposto a tudo, e essa disposição me levou a cruzar uma linha que eu nunca deveria ter ultrapassado. O ritual da meia-noite. Uma noite, enquanto eu navegava em fóruns do paranormal, encontrei um post que prometia resultados. Um usuário anônimo afirmava que qualquer pessoa poderia experimentar o sobrenatural com um simples ritual. As instruções eram claras. Era preciso um espelho, uma vela preta e algo pessoal para oferecer, como uma roupa ou um objeto com um valor sentimental. Abre aspas. Faça isso à meia-noite, em silêncio completo. Mas cuidado, o que você chamar
pode não querer mais ir embora. Fecha aspas. Era exatamente o que eu queria. Preparei tudo naquela mesma noite. Coloquei o espelho no chão, acendi a vela, deixei meu velho relógio de pulso, a única lembrança do meu avô, em frente ao espelho. Recitei as palavras do poste. Abro o limiar, convido o oculto, que se mostre aquilo que me ignora. De início nada aconteceu. Apenas o piscar da vela e minha respiração acelerada. Mas quando eu estava prestes a desistir, notei algo, não no quarto, mas no espelho. O reflexo da vela não se movia ao ritmo da chama real. Ficou quieto e imóvel, como se alguém estivesse segurando ela. O primeiro contato. Aproximei-me do espelho com o coração batendo tão forte que quase doía. A vela no reflexo começou a balançar, mas a minha ali permaneceu estática. Então algo mudou. O meu reflexo não era eu. A figura no espelho parecia igual, mas seus olhos eram diferentes, escuros, vazios e cheios de uma maldade que eu não consigo descrever. Finalmente, disse ele, embora sua boca não se mexesse. Retrocedi, tropeçando na vela e a apagando. O quarto ficou em completa escuridão, mas o espelho continuava a emitir um leve brilho. Você me chamou? Voilá! Aqui estou eu. A presença constante. Desde aquela noite algo mudou. Durante dias, senti alguém me observando nos cantos da casa, nos reflexos das janelas, até nos sonhos. Mas não era uma presença passiva. Estava a tirar uma com a minha cara. Deixava marcas no espelho do banheiro, palavras escritas no vapor que desapareciam antes que eu pudesse fotografá-las. É isso que você queria? Os barulhos começaram depois. Golpes nas paredes, sussurros no meu ouvido enquanto dormia. Frio constante que nenhum casaco podia dissipar. E então vieram as visões, imagens fugazes de rostos rasgados, corpos contorcidos em ângulos impossíveis e olhos, tantos olhos, sempre me observando. Tentei ignorá-los, mas estava cada vez mais vivos, mais reais. O clímax. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, eu senti algo na minha cama. O peso era inconfundível. Abri os olhos e lá estava ela. Uma figura curvada, com pele acinzentada e garras longas, sentado aos pés da minha cama. Seu rosto era uma mistura de todas as coisas que tinham me aterrorizado. Bocas que não paravam de se mexer, olhos cheios de ódio e um hálito frio que me cortava a pele. Você queria contato? Disse ele. Sua voz, um eco distorcido. Agora somos um. Tentei me mexer, tentei gritar, mas o meu corpo não respondia.
Tudo o que pude fazer foi observá-lo rastejar até mim, até que o rosto dele estava a centímetros do meu, e então ele desapareceu. Mas ele não foi embora. Eu sei por quê. Desde aquela noite sinto algo dentro de mim. Não consigo vê-lo, mas ele está lá, nos meus pensamentos, nos meus sonhos. E eu sei que um dia ele irá assumir o controle. Pergunta final. Agora eu te pergunto, o quanto você está disposto a sacrificar para viver o sobrenatural? Porque uma vez que você consegue, você pode nunca mais ficar sozinho, nem voltar a ser você mesmo. Por C 2025, Armando Paredes, Guadarrama. Eita! E aí, aterrorizados? Está vendo, né? Nem sempre procure o que você tanto quer desesperadamente. Às vezes as coisas não acontecem com você para o seu próprio bem. Nem sempre o que queremos, né, é o melhor para nós. E aí, o que vocês acharam da história de hoje? Ele conseguiu, né, atravessar uma linha que ele jamais deveria ter passado. Você seria capaz de fazer o mesmo só para comprovar que o sobrenatural existe? Fica aí a pergunta. E se vocês quiserem, deixe aí sua resposta nos comentários desse vídeo. Mas, como eu sempre falo, né? Comentem com respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Fica a dica. Eu não faria nada, pois eu já tenho uma sensibilidade aguçada e eu acho que da onde eu estou, já estou perto o suficiente. Bem, se você está aqui pela primeira vez, ficou até o final do vídeo, gostou do meu trabalho, então considere se inscrever. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal. E isso ajuda muito o canal Angel Black Contos de Terror a crescer. E também, né, sempre que eu postar algo novo, se você tocar o sininho lá nas notificações, cada vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ó, de pronto você vai ser notificado. Considere me seguir também nas outras redes sociais, você vai ser muito bem-vindo. Agradeço agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradeço a todos os aterrorizados por não soltarem a minha mão e todos vocês que passam por aqui, não se inscrevem, não é? Mas mesmo assim, sempre estão aqui deixando a curtida e prestigiando o meu trabalho. Obrigado, mas se você se inscrever vai ser melhor ainda, hein? Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. E até um próximo vídeo.